Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Uma excelente segunda-feira para todos nós, um excelente início de semana, que possamos começar mais uma semana com Jesus, rogando para que o Cristo se faça presente no nosso coração, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa família, nos concedendo muita força e muita paz para esses dias que virão. Então, que Jesus também se faça presente aqui, nestes minutinhos que a gente se dedica à reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses minutinhos que a gente abre as portas da nossa alma para aprender, para uma palavra de esperança, para uma palavra de consolação. E bom, meus queridos amigos e amigas, hoje a gente vai lá para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje a gente vai refletir o item 16 deste capítulo, o qual se chama Mundos Regeneradores. Hoje a nossa passagem vem nos rememorar, nos falar um pouquinho mais sobre os mundos regeneradores. Então a nossa proposta aqui hoje é compreender um pouco mais o que são esses mundos regeneradores, quais as características desses mundos e também o que será que a gente pode fazer para um dia habitar eles. Então essas questões vão nos inspirar a nossa reflexão e para a gente começar é de suma importância a gente relembrar uma máxima de Jesus. Uma máxima em que Jesus muito nos ensina, quando ele nos revela o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas. E quando Jesus nos diz isso, ele está nos revelando que na casa de Deus, ou seja, no todo o universo, há muitos mundos, há muitas moradas para todos nós. Independente da nossa condição evolutiva, independente da nossa condição moral, sempre haverá um mundo que abrirá as suas portas para que a gente possa ir ali, cumprir uma reencarnação com o propósito da gente aprender, da gente se aperfeiçoar, da gente depurar o nosso espírito. E isso é muito precioso para a gente relembrar, porque sempre haverá um lar para nós, sempre haverá uma morada. Dentro dessa grande casa de Deus, que é o universo, existem muitos mundos e sempre haverá morada para todos nós que somos filhos de Deus. Então vejamos que o Evangelho nos trazendo isso, nos trazendo que existem muitos mundos, ele também vem nos dizer que como existem muitos mundos, também existem as categorias desses mundos. Então, neste capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz aí pra gente algumas categorias, iniciando com a categoria de mundos primitivos. A segunda categoria nós temos os mundos de provas e expiações, e lembremos que nesta segunda categoria a Terra se encontra. A Terra é um mundo de provas e expiações, um mundo em que o mal ainda predomina. Em terceiro ponto, nós temos os mundos regeneradores, que é o foco da nossa reflexão aqui hoje. É o mundo que a gente vai buscar compreender um pouquinho mais sobre as características dele. E vejamos que é um mundo que, pela categoria aqui, pela pontuação do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma categoria de mundo que está um pouquinho mais evoluído do que a Terra. Ou seja, nós vamos ver categorias nesse mundo que são categorias mais evolutivas do que nós presenciamos aqui, no nosso planeta. Bom, em quarto nós temos os mundos felizes e depois adiante a gente tem os mundos celestes ou os mundos divinos. Vejamos que quantas categorias de mundos existem e como que a gente pode ir trabalhando para cada vez mais, a gente ainda está no mundo de provas e expiações, mas a gente pode ir trabalhando cada vez mais com o objetivo de um dia poder habitar esses mundos em que o bem já predomina. E é interessante a gente pontuar aqui o seguinte, que isso aqui que a gente trouxe, essas categorias, são categorias de mundos e dentro de cada categoria dessa
Existem muitos mundos, porque existem muitos turbilhões planetários. É importante a gente compartilhar isso aqui. Existem muitos turbilhões planetários. E dentro de cada turbilhão planetário, haverá os seus mundos de expiação e de provas, haverá os seus mundos felizes, os seus mundos regeneradores. Compreende? Então não quer dizer que existe apenas um mundo de provas e expiações ou apenas um mundo regenerador. Existem muitos e muitos. Dentro de cada turbilhão planetário existe as suas categorias de mundos. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos pontua isso, é importante a gente compartilhar essa informação aqui também. Bom, agora que a gente já compreendeu isso, vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para nós de características desses mundos regeneradores, os quais já estão um pouquinho mais evoluídos do que o nosso mundo que a gente habita. Então, a primeira característica que o Evangelho coloca é que são mundos de transição entre mundos de expiação e mundos felizes. Ou seja, são mundos em que os espíritos que ali habitam, de uma forma um pouquinho informal, que a gente vai dizer isso, estão numa categoria, digamos assim, mediana. E para a gente compreender isso que a gente está dizendo, é o seguinte, é como se fossem espíritos que estão com um pezinho ainda no mundo de expiação, mas também já estão com um pezinho lá no mundo mais feliz. Então eles habitam esse planeta, esses mundos, quer dizer, de transição, porque eles também estão em transição. O espírito deles também está em transição, está deixando esse mal que predomina e já estão com uma consciência mais ativa no bem, caminhando para o mundo feliz. São espíritos que também estão nesse processo de depuração, nesse processo de transição moral e evolução. Então, os mundos regeneradores servem de lar para esses espíritos que estão nesse processo de transição, já caminhando para um mundo mais feliz. Por isso que ele é caracterizado como um mundo de transição entre os de expiação e entre os felizes. E quanto a essa questão de transição que o espírito passa, de evolução, é importante a gente rememorar que nenhuma evolução ela ocorre de modo brusco. Ou seja, hoje se é imperfeito e cheio de imoralidade e amanhã, de repente, já se é perfeito e um ser angelical. A evolução ela não ocorre de forma assim muito brusca. Ela ocorre de forma gradual. A depuração do espírito ela ocorre gradualmente. Como se fosse uma imagem em degradê. Vou colocar aqui uma imagem do lado, que é um exemplo simplesinho, mas que nos ajuda a pensar. Vejamos só, esse tom de azul claro indo para o tom de azul escuro. Ele transita esses tons de forma gradual, de forma fluida. Compreende? Não muda de uma cor para outra de uma forma brusca, mas de forma gradual. E assim é também a depuração do nosso espírito. A gente, quando está muito enraizado no mal, a gente vai caminhando para o caminho do bem de forma gradual. E nesse processo, tá vendo essa transição em que vai se deixando um tom e indo para outro tom? É como se fossem esses mundos de transição. A gente tá um pouquinho lá, mas tá um pouquinho aqui também, mas a gente já tá com uma consciência mais ativa no bem. Compreendem? O segundo ponto que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós como categoria desses mundos regeneradores é que ainda há provas nesse mundo. E isso é importante a gente pontuar, porque por mais que sejam mundos um pouquinho mais evoluídos do que o nosso, ainda há provas neles. Porque os espíritos que ali vão habitar não são ainda almas perfeitas. Eles ainda precisam se depurar, eles ainda precisam aprender. Então, por isso que lá eles ainda têm provas para enfrentar, provas que vão ajudar eles ainda no aperfeiçoamento, na sua depuração, porque esse é o cunho de toda a prova, nos ajudar a evoluir, a aprimorar moralmente. Contudo, o grande diferencial é que lá as provas não são tão penosas e tão árduas como são aqui na Terra. Eles também passam por provas, mas não são tão difíceis, que a gente diz, tão penosas como são as nossas aqui, que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, então não é tão árduas como
as nossas. Mas eles também passam por provas porque o foco deles também é o aprendizado. Mas lá também tem um diferencial que o foco deles já é mais no caminho do bem. Um pouquinho diferente aqui do que a gente vê aqui na Terra muitas vezes. Bom, o terceiro ponto, a terceira característica que aí é trazido para nós é que o homem lá ainda é falível. E novamente a gente bate nessa tecla. Os espíritos que podem habitar os mundos regeneradores não são espíritos ainda perfeitos. E por não serem ainda perfeitos, são falíveis, ou seja, estão suscetíveis a errar, a tropeçar. Mas eles já têm uma consciência ativa no bem muito diferente na nossa, e é isso que torna esse diferencial. Para a gente compreender esse ponto aqui, eu vou precisar fazer um comparativo então para nós. Vejamos só, lá o homem ainda é falível, aqui na Terra o homem também ainda é falível, mas vejamos a diferença aqui que a gente pode pontuar. Olha, aqui na Terra a gente tem orgulho, a gente ainda tem muito egoísmo no nosso coração. Contudo, a gente tem o seguinte cenário aqui, que muitas vezes a gente vê. O homem, ele tem muito orgulho, tem muito egoísmo, mas ele não acha que ele tem isso ainda. Ele não enxerga que ele é orgulhoso ou que ele é egoísta, e com isso ele não consegue trabalhar isso em seu coração. E digamos que isso é como se fosse uma ignorância moral. Uma ignorância moral no sentido de falta de autoconhecimento mesmo, falta de olhar para si e reconhecer quem é si, quem é seu espírito, o estado que ele está. Então, uma falta de autoconhecimento. Então, por essa falta de autoconhecimento, acredita-se que não tem orgulho e não tem egoísmo. Contudo, isso ainda é uma chaga muito habitada no nosso coração. E um outro cenário que a gente vê muito aqui na Terra é quando se tem consciência, sim, se conhece, sabe que tem orgulho e que tem egoísmo, mas não está preocupado em trabalhar isso em seu coração. Deixa pra lá, deixa o orgulho, deixa o egoísmo e continua focando apenas na vida material. Se esquece de cuidar da moralidade. Então esse é um cenário que a gente vê muito frequente aqui na Terra ainda. Contudo, olha o diferencial. Lá nesses mundos regeneradores, o homem ainda é falível, ou seja, ele ainda pode ter orgulho, ainda pode ter resquícios de egoísmo em seu coração, mas ele já tem consciência disso. E como ele tem consciência disso, ele trabalha, ele se esforça já para extirpar esses últimos resquícios de orgulho e egoísmo no coração dele. Lembremos, olha, é um mundo de transição, ou seja, ele ainda tem um pouquinho disso no seu coração, então ele trabalha para extirpar, para se distanciar do orgulho e egoísmo, para alcançar os mundos felizes, onde o mal não habita, onde essas chagas já não adentram lá. Então, o homem, ele nos mundos regeneradores, por mais que ele tenha orgulho e egoísmo, assim, leves resquícios, digamos assim, ele já consegue trabalhar, se esforçar para extirpar isso do seu coração. E nesse ponto aqui, eu queria trazer um trechinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em que é nos dito o seguinte: olha, não avançar é recuar. E se não está firme no caminho do bem, pode voltar a cair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais penosas provas. No Evangelho segundo o Espiritismo, pontua isso aqui para nós das almas que habitam lá nos mundos regeneradores. Vejamos que eles estão em processo de transição. Se eles não alcançarem aquele aprendizado, aquela evolução que aquele mundo demanda, eles podem retornar ao mundo de expiação, cumprindo provas mais penosas. Eles não retrocedem em questão moral ou espiritual, mas eles só mudam o seu lar, digamos assim. Eles retornam ao mundo de expiação e de provas porque eles não conseguiram acompanhar a evolução do mundo regenerador. Ao mesmo tempo, se eles conseguirem acompanhar, eles passam dessa transição para o mundo mais feliz. Vejamos que lá então, o homem, ele está ainda aberto para se depurar. Ele precisa ainda se aperfeiçoar. Ainda tem questões morais que precisam ser trabalhadas. Ainda tem um aprendizado de virtudes. Lá também ele é convidado incessantemente ao trabalho, ao esforço, ao sacrifício, ao aprimoramento moral. Assim como nós somos aqui na Terra, lá também eles são. Só que, como pontuamos aqui no início, o grande diferencial é que lá eles já têm uma consciência mais ativa no bem de que isso é necessário.
E, aliás, esse é mais um ponto que o Evangelho nos traz de característica desse mundo. Consciência ativa do bem, que a gente pode colocar assim. Porque nesses mundos, como colocamos, o homem já tem consciência de Deus. Todos que habitam ali já têm consciência de Deus e se esforçam para caminhar até o Pai. Olha que grande diferencial isso dos mundos regeneradores. Já tem consciência de Deus todos que habitam ali e já caminham até o Pai. Então, por isso, lá se torna um mundo um pouco mais tranquilo que aqui na Terra. Um mundo onde o bem reina um pouco mais do que aqui na Terra. Um mundo onde a gente já vê mais o amor, já se vê a compreensão da fraternidade. Não há tanta competição entre as almas, já se enxerga como fraternidade, um momento em que a gente tem que se ajudar para a gente evoluir junto. Não há tantos sentimentos densos, como a gente vê aqui, essas baixas paixões, como o ciúme, a inveja, não é tão predominante assim nas relações nesses mundos regeneradores, o que torna lá um mundo um pouquinho melhor de ser habitado do que aqui na Terra. Vejamos que por mais que essas almas que podem habitar os mundos regeneradores ainda tenham uma etapa, ainda tem que se aperfeiçoar, mesmo eles tendo que se aperfeiçoar, eles já estão um pouquinho mais à frente em questão de evolução moral do que nós que ainda estamos aqui. E com isso, Santo Agostinho, que é o autor da nossa passagem do Evangelho de hoje, ele vem nos trazer uma visão desse todo, após compreender todas as características dos mundos regeneradores, ele vem nos trazer uma visão que, por mais que lá a felicidade ainda não é completa, a felicidade é um pouquinho mais do que aqui na Terra. E só de se dar esse fato, a gente tem que buscar trabalhar aqui para alcançar um dia esses mundos. E aí Santo Agostinho pontua algo muito bonito, é que ele nos convida a gente a fazer uma prece a Deus para que um dia a gente tenha a oportunidade de adentrar em um mundo mais pacífico que o nosso, em um mundo mais tranquilo. Que eles até colocam nessa passagem do Evangelho que é como se fosse um mundo que a gente vai descansar. Descansar, gente, no sentido como se fosse uma calmaria depois da tempestade. Não é descansar de não trabalhar. É como se fosse uma calmaria depois da tempestade, porque é como se aqui na Terra a gente passasse por um turbilhão de muitos momentos difíceis, de muitas provas e muitas expiações. E quando a gente consegue passar muito bem as etapas aqui, e Deus abre essa oportunidade para a gente adentrar no mundo regenerador, é como se lá a gente encontrasse um pouquinho de calmaria. Depois de toda essa tempestade que a gente passou no mundo de provas e expiações. Porque lá é mais sereno, lá é mais pacífico, lá é mais tranquilo. Lá a gente já vê mais o amor reinando em todas as relações. Então, como dissemos, por mais que ainda tenha coisas para se aperfeiçoar nos corações que habitam lá, são resquícios apenas, porque são resquícios que precisam ser retirados nesse momento de transição para se habitar um mundo mais feliz, para adentrar no mundo mais feliz. Vai terminar de purificar, digamos assim, o que é preciso para adentrar em uma nova categoria de mundo muito mais evoluído que o nosso. Com isso, queridos amigos e amigas, agora que a gente compreendeu, hoje a gente trouxe aqui características, pontuações sobre os mundos de regeneração. Após que a gente compreendeu isso, que sirva de inspiração para nós. Inspiração porque às vezes a gente fica desanimado, a gente fica olhando o nosso planeta e pensa, nossa, mas aqui o mal ainda habita tanto, aqui ainda há tantas questões, às vezes, de competição, ciúme, egoísmo, as baixas paixões, os desejos efêmeros. Às vezes a gente desanima um pouquinho olhando o nosso mundo. Mas não desanimemos, mas tenhamos inspiração, porque a Terra também está caminhando para ser um mundo de regeneração, porque o planeta também ele caminha para a evolução. Então não desanimemos, mas vamos nos inspirar, que essa passagem seja inspiração para todos nós. Com isso, queridos amigos e amigas, que a nossa passagem de hoje seja uma gota de ânimo no nosso coração. Porque se a gente aproveitar aqui na Terra as oportunidades de aprendizado para o nosso espírito, se a gente buscar aqui se aperfeiçoar moralmente, enfrentar as provas que a gente tem que passar,
com certeza, com a bênção de Deus, chegará o dia que a gente poderá reencarnar e adentrar nesses mundos de regeneração, nesses mundos que vão ser essa transição para um dia a gente adentrar no mundo feliz. Bom, meus queridos amigos e amigas, vou aqui reforçar novamente que todas as informações compartilhadas aqui hoje dos mundos regeneradores é com base no Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa passagem de hoje. E bom, essa foi uma passagem feita com muito carinho, uma mensagem feita com muito amor a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Desejo a todos uma excelente segunda-feira, com Jesus no nosso coração e que esse ensinamento possa ser uma gotinha de ânimo dentro da nossa alma, hoje e sempre. Que assim seja.